Estudando com Kardec, o tema Vida além da vida. As reflexões de hoje do capítulo 6 da obra O Livro dos Espíritos, Retorno da vida corporal à vida espiritual. As obras que subsidiam as reflexões, O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Allan Kardec, e o que é o Espiritismo? As questões 144 e 45, por Allan Kardec. Iniciamos a nossa reflexão lembrando do estudo anterior para melhor compreensão do estudo de hoje. Então, nós sabemos que o ser humano, o homem, ele é composto pela alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. O espírito, ele é revestido por um corpo fluídico, denominado, por Allan Kardec, como perispírito, quer dizer, que envolve o espírito. E o corpo físico, o corpo material. Agora, despertos, para esse saber que o espírito é imortal, ele sobrevive à morte do corpo físico, nós vamos ver algumas questões que tratam sobre a transição da alma pelo fenômeno da morte, a transição saindo do corpo material e indo para o mundo dos espíritos. Então, Kardec, na questão 144 da obra O que é o Espiritismo, ele questiona: como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida foi material e sensual. A questão 145. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela? Respondem os benfeitores. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar plácido. E na obra O Livro dos Espíritos, na questão 154, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso.
como se opera a separação da alma e do corpo. Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende, responde os benfeitores. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Interessante essa pergunta 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Responde os benfeitores, sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Nós podemos recordar quantas vezes muitos usam o termo está delirando, está dizendo que viu fulano, beltrano, todos esses já morreram. Mas é verdade, é que esses afetos, eles sabendo o momento da transição, da passagem, daquela pessoa amiga, um ente querido, eles vêm para participar desse momento, para receber, acolher esse familiar que volta para a casa do Pai Celestial. Então não é delírio, é o olhar da alma, vendo aqueles entes amados vindo recebê-los. E agora, a próxima parte, nós vamos ouvir uma resposta de Chico Xavier num pinga-fogo a respeito da morte. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo, mas para o Espiritismo a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? Isso é difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos.